Olá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje o capítulo 9, Agricultura de Precisão. O que é uma agricultura de precisão? A agricultura de precisão, que é um conceito bem moderno, usa altíssima tecnologia para conseguir o máximo de rendimento na área. Então, áreas que têm grande variabilidade na produtividade, dentro de uma mesma área, você tem partes com variabilidade na produtividade. Um lugar produz muito, outro pouco. Você usa a agricultura de precisão para fazer uma homogeneização de produtividade na área. Essa é a tentativa. E como é que funciona isso? Você tem um equipamento altamente sofisticado que tem um GPS que posiciona o trator e diz, olha, o trator está nesse momento em tal georreferência. Então, o equipamento com a memória, com o mapa de fertilidade na mente, né? A mente é a memória do computador, ele consegue colocar mais adubo onde precisa e menos onde não precisa. Ele vai fazendo toda a parte de semeadura, a parte de colheita, né? Ele vai juntando todos esses dados para sempre retroalimentar o sistema. Então você consegue aplicar tudo que você quiser, os insumos, a taxas variáveis. Os equipamentos convencionais não fazem isso. Uma vez regulada a semeadora adubadora, ela vai colocar o adubo na mesma proporção o tempo todo. Já com a taxa variável, o equipamento vai colocar mais adubo diferentemente, em proporções diferentes, em cada lugar que ele passar de acordo com a necessidade. E com isso você põe mais insumo onde precisa mais e menos onde precisa menos. Hoje, os equipamentos já estão prevendo utilizar novas tecnologias e uma delas é o 5G. Existe um projeto mundial que vai espalhar microsatélites no mundo inteiro e aí qualquer lugar do mundo vai ter conexão de 5G e o equipamento vai fazer tudo em tempo real. Hoje é tudo feito ainda, a maior parte do equipamento já ainda usa memória no computador, né? Usa pendrive, usa cartão de memória para transportar os dados. E em pouco tempo isso vai mudar. As ferramentas que a agricultura de precisão usa, em geral, já estão bem estabelecidas, são os mapas de produtividade. Depois eu vou mostrar um modelo de mapa, onde você tem a produtividade de cada pixel, cada pontinho da propriedade. A propriedade é dividida em pedaços, né, de 10 por 10 metros, são pedaços bem pequenos, e depois faz a interpolação e você consegue ter um mapa, né, onde produziu mais, onde produziu menos, onde está mais fértil, onde está menos fértil. Para isso você precisa das análises de solo. As análises de solo são feitas também com um sistema totalmente automatizado e georreferenciado. Então ele diz que naquele ponto a fertilidade do solo é X ou Y. E esse ponto georreferenciado ele tem as coordenadas da localização. Todos aqui já devem ter estudado, né? As coordenadas podem ser dadas em graus, minutos e segundos, ou na unidade internacional que é de mapeamento. As imagens de satélites também podem ser usadas, as fotografias aéreas, as anotações do técnico de campo, né? Ele vai ao campo com o GPS e faz anotação. Por exemplo, faz uma vistoria para averiguar se existe um ataque de pragas. E ele vai lá e diz, olha, aqui tem uma reboleira de pragas. Né? E essa reboleira ele põe com o GPS, ele já referencia. As análises geoestatísticas das variáveis medidas, tais como a fertilidade e produtividade da área, isso é feito por software, por programas de computador. O equipamento de georreferenciamento, esse equipamento tem que ser conectado à máquina, então a semeadora, a semeadora adubadora, a colhedora, tudo é conectado com equipamento de GPS. E depois precisa do computador e dos softwares, né, que são os programas para poder tratar tudo isso.
Tem vantagem? Tem sim. Se houver variabilidade no terreno, você pode conseguir uma produtividade de 20 a 30% maior. Isso ao longo do tempo paga o equipamento e ainda dá lucro, né? É a economia de insumos agrícolas, corretivos, defensivos, fertilizantes, etc., da ordem de 13 a 23%. Isso é muito importante, né? Hoje já existe equipamento que coloca o defensivo muito mais específico, né? Onde tem mais ataque daquela planta invasora, né, de cultura, e com isso você consegue uma economia muito grande e a redução do uso de agrotóxicos também. Possibilidade de melhoria do funcionamento do sistema por meio da retroalimentação dos dados. Então, esse é um sistema que está sempre recebendo novos dados e com isso cada vez mais vai refinando o processo. Facilita e melhora o gerenciamento agrícola da produção, porque usa programas de computadores e você consegue ter todos os dados armazenados e depois serem tratados em computador. Como é que funciona um ciclo de agricultura de precisão? Então vamos começar com a análise de solo para conhecer bem o solo e fazer esse mapinha de fertilidade. Então vendo pontos mais vermelhados, mais alaranjados e pontos mais azulados. Essas são as diferenças de fertilidade no mapa. Faz a preparação do solo, aí se aplica os fertilizantes e os corretivos também em taxas variáveis. Então não vai mais regular a distribuição de calcário e aplicar em toda a área a mesma quantidade de calcário por hectare. Aqui vai ser variável. Na hora do plantio também vai fazer a semeadura com taxas variáveis, né? Semeadura e adubação. E isso é importante, né, no plantio as taxas variáveis. Às vezes a linha de plantio ela terminou e a semeadora convencional ela não consegue fechar linha a linha. E ainda tem uma linha que precisa de mais sementes, porque está meio enviesado o plantio. Aquela linha que não precisa mais sementes, ela vai ser fechada, não vai depositar semente. Então até isso a gente consegue economia. Acompanhamento da lavoura com mapeamento de pragas e doenças. E aí pode usar imagens, satélite, fotos aéreas. Aplicação localizada de defensivos agrícolas, desculpa. A colheita com máquinas com sensores de produtividade. Esses sensores vão dizer, olha, está entrando tantos quilos por segundo. Ou a cada área que a máquina está andando pode ser calculado a produtividade de toneladas por hectare. Além disso, essas máquinas têm os sensores de umidade, para saber se a umidade está no ponto correto para colher o grão, por exemplo. Finalmente, você gera um mapa de produtividade que vai balizar novamente a preparação do solo, o plantio, a colheita novamente faz com mapas e assim vai. Então você vai sempre retroalimentando o processo. Aqui tem uma explicação de como é feito todo o processo. Aqui tem uma sigla em inglês que é VRT, Variable Rate Technology. É a tecnologia de taxa variável em português. Esse é o suprassumo da agricultura de precisão. Se você não tiver uma taxa variável de aplicação dos insumos, das sementes, então não tenha uma agricultura de precisão. Não é porque a máquina é precisa, que ela faz uma boa distribuição de sementes, que ela é de agricultura de precisão. Não. Ela precisa ter taxa variável. E a taxa variável vai variar com o posicionamento que é dado pelo GPS, que é o de georreferenciamento. Aqui tem mais uma explicação do sistema, né? Você vai fazer análise de toda a área, aprender como é que é, fazer os mapas de produtividade. E depois, com esses dados dentro do computador, coloca conexão com a máquina de precisão, que aqui é uma semeadora de precisão, que vai fazer todo o plantio da forma mais correta possível. E depois todos os dados de colheita,
que são coletados também com georreferenciamento, são colocados dentro do software para retroalimentar o processo. A aplicação de taxa variável, ela funciona da seguinte maneira. Quando vai fazer uma aplicação convencional, você tem uma necessidade de insumo na média, e faz a regulagem da máquina na média. Só que vai passar por lugares que não precisa tanto insumo, mas ela vai continuar colocando aquela média. Tem lugares que precisa mais, ela continua colocando a média. Então, nessa área B, ela colocou a mais, excesso. Na área C, ela colocou a menos, deu um déficit. Então, a produtividade vai ser menor. Com a taxa variável, você faz a regulagem, né? E aí ela põe. Se vai ter um valor médio, ela põe médio. Se caiu a necessidade, vai reduzir. Se aumentou, vai aumentar. E com isso você consegue um máximo de eficiência na sua cultura. A outra coisa importantíssima que tem na agricultura de precisão, nas máquinas, é o piloto automático. O que o piloto automático faz? Numa máquina convencional, nós vamos fazendo as linhas de plantio, por exemplo, a partir da marcação da próxima linha. E é tudo visual. É o próprio tratorista que faz essa delimitação. No piloto automático, no trator com piloto automático, isso é feito tudo pelo GPS. Então a sobreposição de linha a linha é mínima, né? De acordo com a precisão do GPS e do equipamento. E os tratores, a tendência é que com o piloto automático eles sejam autônomos. Em pouco tempo nós teremos máquinas que vão trabalhar sem a intervenção humana, sem tratorista, só com o mapa de plantio georreferenciado pelo GPS. Aqui nós temos algumas dicas, né, para fertilidade, para medir a variabilidade da área. Se a área for totalmente homogênea, não tiver variabilidade alguma, compensa usar a agricultura de precisão? Por enquanto não, porque não haverá um diferencial em relação à agricultura convencional. Mas no futuro pode ser que com a escala a gente consiga obter mais vantagens. Mas por enquanto a grande vantagem é quando há variabilidade na fertilidade do solo e nas condições do solo em geral. É importante também observar as fotos aéreas, imagens, né, para ver a variabilidade, e observação a campo também, que é fundamental. Aqui nós temos um mapa, né? Esse é o mapa do vigor vegetativo. Então aqui as plantas, ó, nessa gleba 18, aqui são pixels. Cada quadradinho, miudinho desse daqui, ó, um quadradinho desse é 10 por 10. Essa gleba 18 aqui, por exemplo, ela está com grande vigor. Aqui tem pequenos pixels no entorno que estão com menor vigor. Essa gleba 10 está com os pixels com muito pouco vigor. Então, eu diria que se eu fosse adubar com nitrogênio, provavelmente, aí eu tenho que fazer uma análise, né? Provavelmente essa gleba aqui 10 receberia mais nitrogênio do que a gleba 18, no caso de uma adubação. Para quê? Para compensar a falta que existe aqui. Aqui nós temos alguns mapas também, né? Nós temos mapas multitemáticos. Cada tema você tem um mapa. Então, por exemplo, esse vermelho aqui embaixo é a infestação de plantas daninhas. Né? Você tem aquele anterior que eu mostrei, que era de vigor. E assim sucessivamente, você pode ter vários tipos de mapas. Os instrumentos usados na agricultura de precisão, antigamente eram adaptados aos tratores, né? Então aqui nós temos o display, né, que é a tela onde a gente vai ver os dados, tem o GPS e tem os comandos. Esse equipamento aqui é para comando das máquinas. Atualmente, as máquinas já vêm também com esse equipamento já adaptados nelas. Essa é uma colhedora que já vem com todo o equipamento necessário, né? Display, os controles. Então aqui você faz, por exemplo, nesse caso aqui, a gente consegue controlar o maisinho, o menos, consegue controlar a máquina pela tela,
do touch, igual ao celular, smartphone. O plantio assistido por agricultura de precisão, ele vai ser muito mais eficiente e tem algumas coisas interessantes para ver. Por exemplo, quando a gente faz um plantio convencional, quando está terminando as linhas, ó, quando as linhas se encontram, você não consegue parar de plantar. Então aqui não era para ter uma linha de plantio, era para terminar aqui, terminar aqui, terminar aqui, para não sobrepor as linhas. Mas você não consegue isso com equipamento convencional. Já com equipamento de precisão, ó, vejam que as linhas vieram, todas elas e morreram certinho na linha que passava. Então não houve sobreposição de área. Com isso gasta muito menos insumo e produz mais. Aqui esse trator, ele tem uma antena de GPS que dá para ver direitinho que é um equipamento já de precisão e georreferenciado. Professor, e isso é só para grandes áreas, com grandes equipamentos? Não. Hoje já existem equipamentos pequenos, né, médios e pequenos, que você pode fazer o plantio em áreas. Já tem produtores usando semeadora de precisão com áreas de 20 hectares de milho, por exemplo. Então essa realidade cada vez mais se aproxima, inclusive da agricultura familiar. O futuro todo equipamento vai ter algum tipo de intervenção de alta tecnologia. Aqui nós temos uma colhedora de precisão que tem um sensor de fluxo de massa esse sensor vai identificando a velocidade, o volume, o fluxo de grãos que está entrando, e com isso ela diz, olha, nessa parte azul aqui foi colhido mais grãos por hectare, no verde a quantidade média, e aqui no amarelo ó, produziu menos. Então vejo que as bordas aqui estão com deficiência de algum nutriente ou de água, alguma coisa que esteja levando a menor produtividade. E com isso a gente consegue corrigir, retroalimentar o processo e corrigir isso. Imagine uma colhedora convencional que não tem esse sensor, você nunca vai conseguir fazer esse mapa aqui, né? Na colhedora de precisão, então, nós temos, além da antena de GPS, que é para receber o sinal dos satélites, né, de posicionamento, GPS, lembrando sempre que é o Global Position System, é o sistema de posição global, né? Te diz a coordenada exata onde você está. Ele vai ter um sensor de fluxo de massa. Fluxo é a quantidade que está entrando, né? Quantidade por tempo ou por área. E massa é a massa dos grãos. Depois tem um sensor de umidade de grãos também, para identificar se está no ponto correto a colheita. Um processador e um cartão de memória. Lembrando que o cartão de memória vai ser dispensado assim que houver conexão 5G em toda a área. Um software para controle, que é o programa, e uma tela onde faz tanto a leitura dos dados, como hoje, como a tela é touch, você consegue, com toque na tela, fazer o controle em tempo real do que está acontecendo, da atuação da máquina. Aqui é uma colhedora com uma antena de GPS, um sensor de fluxo de massa, um sensor de umidade, um cartão de memória para guardar os dados e um hardware, né, um computador para calcular, o display e as teclas de controle. Lembrando que isso aqui agora está sendo feito tudo em tela de touch. Um outro equipamento que está sendo muito utilizado na agricultura de precisão e que não tem volta, o seu uso já é uma realidade, é o drone. O drone nada mais é do que um equipamento que não é tripulado, né? Ele consegue se movimentar automaticamente ou ser controlado por computador. Ele tem um sinal que ele é controlado à distância, mas também existe drones que você pode botar um mapa de voo nele
ele tem um plano de voo, ele vai, faz o voo e retorna. Com isso, você consegue fazer fotos muito precisas, com alta resolução e com filtros. Filtros que conseguem identificar deficiências de nutrientes, ataques de pragas e etc. Esse drone aqui, por exemplo, é um drone que tem algumas hélices, 2, 4, 6, 8 hélices, para colocá-lo em voo. A agricultura de precisão, ela está dentro de um conceito maior chamado agricultura 4.0. Na agricultura 4.0, nós temos toda a infinidade de tecnologia disponível sendo usada a favor da agricultura. Então, nós temos o uso de imagens, uso de drones, de satélites, de softwares sofisticados, né? Programas de computador de alta performance, computadores de alta performance, tratores com pilotos automáticos, colhedores com sensores de fluxo de massa, semeadoras com aplicação de taxas variáveis e o uso desses mapas, né, de fertilidade, de padrões. Quando você faz uma foto, usa filtros para descobrir os padrões de ataque de pragas, o padrão para irrigação. Então, a irrigação com um mapa desse vai ser muito mais precisa, né? E isso tudo está dentro da agricultura 4.0, que vai usar essas tecnologias também que estão vindo para ficar, como é o caso do 5G. Tudo isso que seja a favor do ser humano. Em breve, essa tecnologia vão estar disponível também para pequenas propriedades, para a agricultura familiar, para proteger um pouco mais o meio ambiente, melhorar a nossa vida e reduzir esses impactos, né, de insumos em geral. Espero que tenham gostado.